Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a essa sessão especial de Laços aqui no Drive-In Paradiso. Sempre bom poder contar com um bom filme, diga, para a família, né? Todo mundo desesperado para sair de casa. Eu estou aqui com o Thiago Dottori, que é o roteirista do Laços, que é este filme que conseguiu trazer a Mônica dos quadrinhos para o cinema. Boa noite, Thiago. Oi, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tiago, a primeira coisa que eu queria saber é sobre esse grande desafio, né, de trazer uma personagem não só uma, né, mas várias, porque tem toda a turma da Mônica, para um filme com pessoas né, atores, não só desenho animado, né, o que a gente chama de live action, porque são personagens muito queridos, né? Eu li Mônica na minha infância, você leu Mônica na sua infância. Pessoas já bem mais velhas leram Mônica também na sua infância e mais novas também. Então, acredito que esse tenha sido o maior desafio, foi? Conta pra gente. Foi um enorme desafio e também uma enorme responsabilidade também, né? Porque a gente sabia que a gente queria... Primeiro que a gente queria muito acertar, justamente por causa do amor que a gente tem, né, por esses personagens, que marca a vida de muitas gerações. Eu agora leio para as minhas filhas os gibis que amam, né? E eu li, então tem 50 anos, eu acho, a Mônica, um pouco mais, né, de quando foi lançada, e ela quantas pessoas aprenderam a ler através dos gibis, né? Quando você pensa nisso, e toda vez que eu falava que eu estava fazendo o filme da Turma da Mônica, desperta curiosidade, como que é, e como que você vai fazer, o que que vai ser, e que você conheceu o Maurício de Souza, que é o nosso, sei lá, o Walt Disney, para, né, mais ou menos, assim, dá para fazer uma equivalência, assim, da importância dele para o Brasil. Então foi uma enorme responsabilidade, mas eu acho que a chave foi justamente a gente ama esse mundo e esses personagens, então a gente fez com muito amor mesmo, né? Porque as tirinhas, elas são curtas, né? E são histórias que você fala, poxa, como é que você faz uma trama para um longa-metragem, né? Que você tem essa história que tem que durar ali 1h30, mais ou menos, né? De 1h e pouco até 1h30, para você conseguir segurar o público infantil, né? Como é que existe algum truque, alguma coisa especial, assim, para você fazer com que este público, que é o público-alvo, né, do Laços, fique ali grudado na tela? Eu acho que, como eu te falei, a primeira parte dessa resposta foi a gente partir de um material que já tinha uma proposta de uma história mais longa com esses mesmos personagens. E a gente, claro, também usando a nossa afetividade com os personagens para imprimir um clima, né? A gente queria também que o filme... Isso foi uma coisa que a gente notou em todos os filmes infantis que a gente reviu E.T., Goonies e outros filmes mais ou menos dessa época, assim, que nos marcaram. A gente achou alguns elementos. Eu acho que o elemento que a gente trouxe, que eu propus assim na criação e que sustenta uma narrativa é a criação de um vilão, né? Então, quando o vilão não era tão forte assim, não existia esse personagem tão bem desenhado na HQ, na graphic novel, e a gente criou um vilão que partiu de uma ideia muito boa, que foi a ideia de ser o Homem do Saco, né, do Charles, e aí a gente ficou brincando em cima dessa ideia do Homem do Saco. Então eu acho que a todo momento na trama a gente vai apresentando esse vilão e criando essa expectativa do encontro da Turma da Mônica com o vilão. E aí também a outra grande coisa, eu acho que a gente fez nisso, porque a gente sabia que era um filme que tinha que ser para toda a família, para todas as idades, era que esse vilão fosse do mal e fosse um cara que a gente temesse, mas a gente também deu umas tintas de humor nele. Então, eu acho aquela cena que toca... posso dar spoiler do filme, assim, mas tem uma cena que toca Fagner, vamos dizer assim, e que é uma cena em que você tem o medo do vilão, mas ao mesmo tempo você meio que gosta dele, porque a gente está num mundo infantil, assim, né? Então a gente achava muito importante sempre dosar um pouco o medo, que é uma sensação que as crianças gostam de passar, então a gente não podia aliviar tanto a ponto de não ter, mas ao mesmo tempo, quando tivesse muito, a gente também trazia um elemento cômico. E aí, junto com isso, a questão, assim, a ideia de fazer do filme, que já era também da graphic novel, mas que a gente bateu, né, assim, tipo, tinha como uma definição grande, era a ideia de que fosse uma aventura, né? Então, essa ideia de ser uma aventura, de ter humor, de ter medo, e ter inclusive, momentos em que a gente fosse dar vontade de chorar, e que eu acho que a gente construiu isso no filme,
a gente imaginou que o filme tinha que ter tudo isso, né? Legal, muito bom. E você já foi em drive-in? Você lembra de ir em drive-in quando você era criança? Cara, você sabe que eu acho que quando eu era criança, já estava meio que no fim, assim, um pouco essa história de drive-in. Eu achei o máximo que a pandemia, né? Quer dizer, achei o máximo que a pandemia é uma frase complexa, mas é um momento tão difícil, né? Tão ruim, mas tem coisas que a gente consegue criar nessa história toda que deixam a vida um pouco mais suportável, assim, né? Porque não está fácil para ninguém. Então, essa ideia de você ter uma experiência coletiva assistindo um filme num drive-in é muito maravilhosa, assim. Eu acho que essas crianças agora da pandemia vão ter isso muito marcado nas suas memórias afetivas, assim, né? O momento em que, em meses, eu fui ao cinema com meus pais e foi dentro de um carro. Tiago, eu queria que você terminasse, então, convidando as pessoas para, enfim, para curtir esse momento, para aproveitar o filme. Uma boa sessão para todo mundo, um excelente filme. Eu tenho comigo assim que esse filme ele traz uma sensação de amor e tem uma mensagem bonita, leve, gostosa. Quando termina o filme, você se sente bem, e eu acho que isso foi o que a gente sentiu e buscou enquanto a gente estava fazendo o filme. Espero que vocês sintam também nessa sessão e que seja um momento de alegria, de esperança, para que uma hora a gente saia desse momento, mas que volte a frequentar cinemas de drive-in, mesmo depois, quando tudo isso passar.